Vamos lá, gente. Então, agora que a gente já sabe tudo isso, agora que vocês já conhecem todas as profissões, é a hora de profundizar um pouco na parte de como a galera hoje solicita dados, ou pelo menos como o ciclo de vida dos dados estão sendo criados dentro das companhias, tá? Então, vamos lá. Como os dados encontram o caminho do consumo? O fluxo de solicitação de dados deve ser criado pela equipe de dados. Isso é mais do que óbvio, né? Então a gente precisa realmente pedir para a equipe de dados criar este fluxo de dados, pelo menos no seu início. Então, galera, o ponto de entrada, quando você vai lá, né, hoje está muito na moda os POs, né, os Product Owners que a gente fala. Então, esse cara, ele vai na área de governo de dados, e é o ponto de entrada, sempre é a área de governo de dados. Por quê? Por duas razões básicas. Primeiro, esses caras, eles mapeiam os fontes que você necessita. Existe um mapa de capacidades hoje dentro das empresas, e esse mapa de capacidades de fonte de dados tem que ser respeitado, porque senão você fica perdido dentro desse mar que é os fontes de dados. A gente já falou bastante de fontes de dados aqui no curso. Se você não lembra, volta ali nos vídeos, tá? Garantir os domínios. Lembra que a gente comentou dos domínios de dados? Dá no mesmo se você tem um data warehouse, um data lake, um data mesh dentro da sua companhia, ou mesmo se você tem o lake house que a gente conversou aqui dentro da sua companhia. Você tem que garantir o governo dos domínios. Então, essas duas razões que são as premissas para que o ponto de entrada da solicitação de dados seja a equipe de governo, tá? Então, uma vez você foi lá, pediu, né, para a sua equipe de governo construir o que você precisa, e a equipe de governo vai derivar a construção a um Data Factory, tá? Hoje em dia, gente, não tem mais projeto de dados. Você não mede projeto de dados. Lembra, a gente mede nível de madurez. Eu não vou te entregar em geral, galera, eles não te entregam mais um pacotinho, né? Ah, eu quero um dashboard com 15 indicadores, duas métricas e quatro gráficos. Esquece, isso já não existe mais. Eu te entrego um MVP, um produto pequenininho que eu vou evoluindo durante o tempo e realmente se adaptando à sua necessidade, né? Então, o Data Factory vai escolher a forma de avançar. E aqui, gente, tem um monte de técnica, né? Não vou aprofundar nessas técnicas porque não é o objetivo do nosso curso aqui. O nosso curso, o principal objetivo é que você escolha uma profissão, uma carreira de dados, que você tenha um overview de tudo, mas aqui tem muitas técnicas. A gente pode listar duas que eu gosto mais, que são as factories, as factorias, né, as factories, que são contratadas a modo de MVP, ou seja, elas sempre vão fabricar um produto mínimo viável e a partir daí ela evoluciona com o tempo. E a segunda forma é você contratar uma empresa terceira que fica ali esperando que a sua solicitude chegue para elas, né? Então essas são as duas formas que eu mais gosto. Mas existem infinitas formas de você armar o Data Factory dentro da sua companhia. Pode ser interno, externo, pode ser em outro país, etc, etc, tá? Legal. Passou pelo Data Factory, a próxima parada, consumo e cultura. Óbvio, lembra da nossa área de consumo e cultura, de consumption que a gente falava, né? Aqui aqui a missão é preparar culturalmente e intelectualmente o seu público. Olha lá, passei pelo governo, joguei no Data Factory e depois agora eu preciso preparar a galera para assumir todo esse volume de dados. Lembre-se, hoje o negócio é self-service, é data service. Lembra do que a gente conversou nas aulas anteriores? Se não, volta lá. Hoje não existe mais um consumo passivo de dados, galera. Existe um consumo ativo de dados. Então, quem tem que assumir depois que a Data Factory entrega o pedacinho de dados é a galera que vai consumir. Só que existe um preparo aqui, né? Existe um preparo cultural e existe um preparo intelectual. Quem faz isso? O consumo de dados, a cultura de dados.
Geralmente, o que que acontece? O Data Factory, quando está desenvolvendo ali pela metade do produto ou a metade do MVP, que a gente já falou aqui, ele ativa essa área de cultura e consumo. Fala, ó, gente, estou quase entregando o projeto ou estou na metade do caminho. Então, essa galera também, aqui existe muita técnica, aqui existe várias variações de cultura de dados, que também a gente não vai falar muito profundamente aqui, que você aplica dentro da sua área, dentro da sua empresa, dentro da sua vida, etc, etc, para que isso funcione. E, finalmente, a gente precisa manter tudo que a gente está construindo. Isso cai dentro de uma área de operação de dados, que é o suporte e a melhora contínua. Claro, olha só, esse produto ele vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser melhorado. Então, ele entra aqui para ser melhorado. Novamente, existem muitas técnicas, existem várias versões de operação de dados, mas, em geral, o fluxo, né, de solicitação de dados é esse. Não foge muito disso. No final, quando eu tenho aqui, o que que a galera geralmente faz, gente? Mete a arquitetura e segurança de dados como capas que são transversais. A arquitetura sempre está auditando essa galera de cima e a segurança não pode faltar. A gente já falou bastante disso. Eu preciso ter técnicas de segurança que me garantem que o dado flui de uma forma muito segura entre essas capas, porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente maldosa aí que tenta roubar o dado da sua companhia. Bueno, e finalmente, o que que falta aqui? Falta um selo de qualidade. Porque, olha só, o que acontece muito, gente, é que as pessoas às vezes não querem seguir o fluxo de produção de dados da sua empresa. Sempre tem o espertalhão, sempre tem o gerente que está com muita pressa, sempre tem ali, né, o chefe que não quer passar, ou mesmo o analista de marketing, o analista aí de operação que fala, ah, não vou passar por esses caras não, esse me dá muito trabalho, né? Então, eu vou criar aqui um servidor debaixo da minha mesa. Não sei se isso é famoso para vocês ou não, mas geralmente é assim, né? Cria aqui um servidor debaixo da minha mesa e eu finalmente faço o que eu tenho que fazer. E aqui está o pulo do gato. Quando você coloca um selo, né? Depois que eu desenvolvi tudo, galera, eu vou colocar um selo de qualidade dentro desse BI, dentro desses dados, dentro desse Analytics. Eu vou lá e coloco o meu selo de qualidade. E não é só o selo, você cria um DNA, você cria um número que é único desse desenvolvimento que você fez. E esse número você pode colocar dentro de uma plataforma e essa plataforma te devolve toda a informação dos fontes que foram aqui extraídos, do que a Data Factory construiu, de como está o consumo. É como se fosse uma ficha, né, que entrega tudo o que você quer saber desse desenvolvimento. Isso impede o quê? A pirataria. Impede que a galera comece a piratear o seu fluxo de desenvolvimento de dados. Com esse selo, você garante para a companhia que realmente o que eles estão vendo passou por seu controle de qualidade, passou por arquitetura, tem segurança, passou pelo seu Data Factory, também passou pela cultura de dados e hoje em dia está sendo operado pela equipe que tem que operar e não está debaixo aí de um servidor meio piratão rodando sabe lá o que, né? Certo? É assim que hoje o fluxo de dados tem acontecido, gente, tá? Esse curso eu fiz em 2022, vocês sabem que é bem atual, né? Se você está vendo esse curso mais adiante, provavelmente isso não vai mudar muito durante pelo menos 5 anos aí, né? Então, é assim que a galera hoje desenvolve dados dentro da companhia, com todos os perfis e com todas as pessoas que a gente já falou bastante aqui dentro do nosso curso, certo? Vamos para a próxima aula. A gente já está quase finalizando esse curso. Espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês aprenderam, mas ainda falta algumas. Vem comigo e fica ligado aí.